Bom dia, Ponte Fortaleza! Que povo bonito! Queria que vocês experimentassem o que eu estou experimentando aqui, de vê-los aí. Como é bom estarmos reunidos como família do Deus vivo, né? Que tempo precioso! E hoje a gente finda essa série cumprida, né? Cumprida e desafiadora. 1 Coríntios. É verdade que no domingo passado, o pastor Diego Bittencourt nos conduziu numa reflexão relativo ao capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, se fôssemos seguir a sequência, hoje seria o capítulo 13, aquele capítulo tão bonito que fala sobre o amor. Depois teríamos o 14, o 15, que nós vamos tratar hoje, e por fim o 16. Mas para cumprir a agenda que havia sido previamente combinada, nós vamos tratar hoje do capítulo 15 e vamos findar essa série que tanto falou aos nossos corações, né? Não tem quem aqui, eu acredito, que não tenha sido desafiado, ministrado por alguma dessas mensagens. Hoje, eu dei um tema a esta mensagem. O tema é Encorajados pela Ressurreição. O texto principal que nós vamos tratar hoje é 1 Coríntios, capítulo 15. Mas antes de entrar no nosso texto aqui, eu queria fazer algumas considerações sobre o texto de 1 Coríntios 13 e também sobre o texto de 1 Coríntios 14. No 13, Paulo nos apresenta o amor como a maior das virtudes espirituais. O amor é a maior evidência da maturidade cristã. Se há alguma forma possível de medir a qualidade da nossa espiritualidade, da nossa maturidade cristã, esta forma é o amor. Quanto mais amamos, mais maduros somos. Melhores discípulos de Jesus nós somos. E não se trata de um amor qualquer. Paulo, tratando ali em 1 Coríntios 13, ele fala do amor ágape, é o amor de Deus. É um amor que a gente não é fonte. Não somos fonte deste amor perfeito, nós somos canal. Canal. O texto nos desafia a vivermos este amor, ou melhor, o texto nos desafia a amarmos em Deus. O amor em Deus é emprestar o nosso ser para que as pessoas sejam tocadas por Deus através de nossas vidas. Nós somos, como eu disse aqui, apenas canal. Amar em Deus é amar alguém tendo como objetivo final a glória de Deus, e não satisfação pessoal, e não satisfação do outro em primeiro lugar. Principalmente, quando amamos em Deus, nós amamos para a glória de Deus. Isso muda as coisas. Eu não amo porque eu sinto um carinho especial por aquela pessoa. Pelo menos essa não deveria ser a nossa motivação maior. Eu amo porque eu fui amado primeiro. E eu quero ser canal deste amor perfeito na vida das outras pessoas. Isto é o amor em Deus. O texto também fala, o texto de 1 Coríntios 13 também fala da nossa glorificação. A Bíblia diz que quando Jesus voltar e nós o vermos face a face, então seremos transformados conforme a imagem de Jesus.
E o texto usa uma linguagem para a gente entender: nós deixaremos de ser criança e nos tornaremos, então, homens perfeitos. Nós estamos num mundo onde tudo é contrário à nossa espiritualidade, à verdadeira espiritualidade, mas a Bíblia nos garante que na segunda vinda de Jesus nós receberemos um corpo glorificado, onde não se habita mais o pecado. Imagina a leveza, irmãos, é como que se tirasse um passarinho da gaiola. É isso que nós vamos experimentar quando Jesus voltar. Aqui temos os nossos desafios e continuaremos tendo, mas esse dia chegará. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz que os dons devem ser utilizados para a edificação da igreja e com decência e ordem, sem excessos, sem abusos. E aí Paulo então chega agora no capítulo 15. O capítulo 15 é bem extenso, mas para a gente conseguir entendê-lo sem precisar ler todos os versículos, eu pensei alguns versículos que nós vamos ler juntos aqui. Então, pode projetar aí para a gente, por gentileza. Nós vamos começar no versículo 3 do capítulo 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, diz o apóstolo Paulo. Foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Sinônimo para morreram. Depois foi visto por Tiago, provavelmente aqui o irmão de Jesus. Mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo. Paulo não era um dos discípulos de Jesus. Paulo teve uma visão de Jesus após ele já havia morrido, ressuscitado, e ele teve uma visão de Jesus. Versículo 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo aqui está combatendo uma heresia que estava se espalhando na igreja de 1 Coríntios, falando que não existia ressurreição de mortos. E Paulo então diz: se não há ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. 21, versículo 21 ao 23. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, aqui está falando do pecado original, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo primeiro,
Cristo ressuscitou primeiro, ele é a primícia. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressuscitou primeiro, depois nós, os que morrermos em Cristo ou aqueles que estiverem vivos no retorno dele, ressuscitaremos, seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, onde o pecado não mais habita. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, diz Paulo. Este é o último inimigo a ser destruído. 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se eu fui perseguido em função do Evangelho, se eu fui apedrejado em função do Evangelho, se eu fui aprisionado em função do Evangelho, mas Jesus não ressuscita, o que me adianta isto? Isto é loucura. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se aquele entendimento dos coríntios estivesse correto, de que não haveria ressurreição, então Paulo fala, se não houvesse ressurreição, o melhor que faríamos era nos entregarmos aos prazeres da carne, comamos e bebamos. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nós iremos passar pela ressurreição, nós receberemos um corpo glorificado, porque este corpo não pode habitar com Deus. Ele é imperfeito, ele é corruptível. Por isso, nós seremos revestidos de um corpo perfeito, como o corpo que Jesus recebeu após a ressurreição. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos passaremos pela morte. Muitos serão alcançados por essa transformação quando Jesus retornar, ainda em vida, sem sequer experimentar a morte. (52 e 53). No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 55, que eu acho lindo, poético. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas Cristo cumpriu a lei por nós. E nisto nós fomos libertos do poder que a morte exercia sobre nós. 58, último versículo, Paulo diz: agora que vocês sabem de tudo isto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho
não é vão. Vamos orar. Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te reverenciamos, nós nos rendemos diante da tua glória e majestade. Nós somos tomados pelo teu amor, Pai. Que o teu amor, que é mais poderoso que a morte, alcance o coração de cada um de nós nesta manhã. E que cada um aqui seja transformado por esse tão grande e abundante amor. Ao Senhor nós rendemos toda a honra e glória, todo o louvor e toda adoração. Amém. Que texto, hein? Que viagem. Paulo já tinha exortado tanto. Paulo já tinha dado tanta varada nos irmãos de Corinto, e agora ele vem e enche o coração daqueles irmãos de esperança. Em falar em varada, eu só me lembro aqui do irmão Adriano. Ele ia pregar e eu falei assim, e aí, irmão Adriano, tem varada hoje? Aí ele falou, do jeito que eu apanho, eu bato também, porque eu só vou ficar apanhando aqui, não pode, né? Porque esse texto, essa carta, é de fato muita exortação. Mas que texto? E é evidente que o tema central deste texto é a ressurreição. Não apenas a ressurreição de Cristo, embora esta seja a mais importante, mas também a promessa da nossa ressurreição. Estes são os temas, ou o tema central deste capítulo. Veja, é importante a gente perceber que o apóstolo Paulo ele se esforça para demonstrar que a ressurreição que a ressurreição de Cristo se trata de um fato histórico. É importante a gente perceber, você vê que ele fala, Jesus ressuscitou, e ele apareceu primeiro a Pedro, depois ele apareceu para os outros discípulos, depois ele apareceu para Tiago, e depois ele apareceu para 500 homens de uma só vez. Veja, o apóstolo Paulo ele quer fazer um registro histórico. Não é um conto da carrochinha. Não é uma mentirinha que inventaram. É um fato histórico. A humanidade foi dividida, o tempo da humanidade foi dividido entre antes e depois de Jesus. Mais de 500 pessoas o viram após sua morte. E Paulo registra ainda e faz questão de registrar, e destes 500, muitos vivem até hoje. No momento que Paulo escrevia a carta, muitas das testemunhas oculares ainda estavam vivas. É importante registrar que essa carta foi escrita apenas 30 anos depois da morte de Jesus. E a ressurreição dele. Para a gente ter uma referência, para a gente entender o poder, as implicações do que Paulo registra, eu vou usar como referência aqui para a gente, a título de exemplo, a morte de Ayrton Senna. Ayrton Senna morreu há 30 anos. Ele morreu em 1º de maio de 1994. Então, quer dizer, a morte do Ayrton Senna, o tempo é proporcional ao tempo de morte e ressurreição de Jesus,
na época que a carta foi escrita. E aí, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Imagine que hoje alguém queira biografar, escrever um livro sobre a biografia de Ayrton Senna, e ali ele invente um tanto de mentiras. Mentiras do tipo, Ayrton Senna ressuscitou. E Ayrton Senna ressuscitou, e Ayrton Senna apareceu para mais de 500 pessoas. Alguém ia cair nesta? Impossível. Cadê essas 500 pessoas que viram? Me dê o telefone, o endereço delas, onde mora. Esse escritor certamente ia ser desmentido. E esta mentira não ia passar de geração em geração, porque é impossível sustentar uma mentira tão grande. E eu digo para vocês, para nos apossarmos da ressurreição de Jesus, eu vou falar uma cronologia aqui. É fato que Jesus foi sentenciado à morte por Pilatos. É fato. É fato que Jesus foi crucificado. É fato. A pedra que cobria a entrada do túmulo foi selada pelo selo imperial romano. É fato. O túmulo foi guardado por uma escolta de guardas romanos contendo 4 soldados. É fato histórico. A despeito de todo esse rigor, de toda essa vigilância, o corpo de Jesus desapareceu. É fato. O túmulo ficou vazio. É fato. Jesus aparece aos seus discípulos. Os seus discípulos que antes estavam abatidos, agora se tornam homens ousados. Se entregam para o martírio. Ninguém morre por uma mentira. Os cristãos passaram a guardar o domingo. Nós estamos aqui hoje porque os irmãos lá atrás, que em sua maioria eram judeus e que guardavam o sábado, entenderam que Jesus ressuscitou no domingo e por isso passaram a guardar o dia de domingo. Isto é fato. A ressurreição é um fato histórico e inquestionável. A ressurreição, além de ser um fato histórico, ela é a coluna da nossa fé. O túmulo vazio é o que nos diferencia de qualquer outra proposta, seja ela de cunho filosófico, seja ela de cunho religioso. Todos os fundadores de uma religião morreram. Foram aprisionados em um túmulo. Mas o de Jesus está vazio. Se nós tivéssemos nascido em um país, talvez de maioria muçulmana, seríamos nós provavelmente muçulmanos, adeptos da religião do Islã, seguidores de Maomé. E se perguntarmos para eles, eles têm convicção de que a fé deles é a fé correta. E se perguntarmos para os budistas, eles também têm a convicção
que a fé deles é a fé correta. E se nós perguntarmos para os hinduístas, eles também têm a convicção que a fé dele é correta. Então, qual é a prova de que a nossa fé é superior, é a única, é a verdadeira? A prova é a ressurreição. Este é o fator mais importante, é o pilar, e tanto é que a nossa salvação depende de crermos na ressurreição de Jesus. Está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Há duas evidências de que fomos salvos, duas grandes evidências. Se com a boca confessarmos Jesus como Senhor, evidência número 1, Jesus se tornou Senhor da minha vida. Eu me dispus a levantar do trono da minha vida e eu falei: Jesus, eu não aguento mais, deu errado. Eu tentei governar minha vida até aqui, mas não deu certo. Seja, por favor, o meu Senhor, sente no trono da minha vida. É a evidência número 1 de que fomos alcançados por Jesus. É a recebê-lo como Senhor das nossas vidas. Evidência número 2. Se no teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então será salvo. Você crê, meu irmão? Veja bem, isso é de cunho muito pessoal, ninguém consegue analisar ninguém, só você consegue se analisar. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Eu me lembro que eu conversando com meu pai, eu pregava para o meu pai assim que eu me converti. Eu era chato, o crente chato, aquele crente que... E meu pai, um mineiro atencioso, caladinho, e eu começava lá em Gênesis, e vinha discorrendo. Quando eu chegava na ressurreição, meu pai falava: não, aí já é demais. Aconteceu a mesma coisa com o apóstolo Paulo, eles pregando aos filósofos gregos, e os filósofos dando atenção a Paulo. Mas quando Paulo chegou na ressurreição, os filósofos falaram: vamos interromper a conversa, a gente começa depois disso aqui. O maior absurdo da história é a ressurreição. Nós só cremos nela se Deus a revelar. E veja, a ressurreição é o pilar, e é isto que Paulo disse no versículo 13 e 14: se não há ressurreição, vã é a nossa fé. Comamos e bebamos, nos entreguemos aos prazeres dessa vida. Mas é um fato. A ressurreição de Jesus também tem um papel central no nosso processo de santificação, ou seja, no nosso processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte e abriu o caminho para nós. Recebemos dele a promessa da ressurreição, está lá em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. A promessa da ressurreição nos dá condições de, pela fé, vencermos os medos e as inquietações nascidas da finitude. A morte é uma anomalia, a morte é uma disfunção, ela é fruto do pecado original. É por isso que a gente não aceita a morte de forma alguma. A humanidade morre há milênios e a gente nunca a aceita. O ser humano nunca se habituará com a morte. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade em nós, está em Eclesiastes 3:11.
Temos um espírito eterno, porém, que habita num corpo material finito, mortal. E a consciência desta mortalidade gera em nós, naturalmente, um conflito, uma crise e até uma revolta. A consciência da mortalidade também é um fator de angústia. Podemos afirmar que a morte é a mãe de todos os nossos medos. A morte desperta em nós um senso de escassez e de finitude, e, por consequência, nos traz uma série de temores. É por isto que o medo da morte contamina toda a nossa existência. Não tem área da nossa vida que não seja contaminada por este medo. Uma vez que ela não se restringe à morte biológica, mas a tudo aquilo que podemos, de alguma forma, perder de forma irreversível. Experimentamos a morte sempre que perdemos algo que não gostaríamos de perder. É uma forma de temermos a morte. Nós temos medo de morrer biologicamente, mas nós também temos medo de perder o emprego, de ser abandonado, de ser traído. Nós temos medo de sermos enganados, de sermos desprezados. Nós temos medo de errar. Nós temos medo de não sermos compreendidos. Nós temos medo de adoecer. Nós temos medo de ser roubado. Nós temos medo de bater o carro. A gente tem medo de ser reprovado, de não conseguir pagar as contas. Nós temos medos. E esses medos, em última instância, todos eles se originam do medo da morte. Tudo que é da ordem do nunca mais está relacionado à morte. Experimentamos a morte ou a finitude sempre que algo acaba contra a nossa vontade. Somos constantemente lembrados, e até pelas circunstâncias mais rotineiras, somos lembrados da nossa condição de mortais. Por isso, temos em regra medo das mudanças. Por isso, constantemente, nos refugiamos no passado. Nos abrigamos nas memórias do passado. Veja como o medo da morte contamina toda a nossa existência, de fato. E olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 2, 14 e 15. Quem quiser abrir, abra, que vale a pena, é um texto que vale a pena. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu vou parafraseá-lo aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. O escritor da carta aos Hebreus diz assim: Jesus se fez carne para que lhe fosse possível morrer como nós morremos. E uma vez morto, ele venceu Satanás, o diabo, que tinha o poder da morte. E ele fez isto, diz o texto, não sou eu que estou dizendo, e ele fez isto para poder livrar a humanidade do medo que ela sentia da morte. O texto diz: Jesus venceu a morte para nos libertar da escravidão que o medo da morte causa a todos nós.
A ressurreição é a resposta. Jesus nos liberta do medo escravizador da morte, por meio da sua ressurreição e por meio da promessa da nossa ressurreição. Estes eventos é que nos dá a condição de superarmos essa nossa consciência que é só o ser humano que tem. Todos os animais morrem, mas só nós temos a consciência da morte. A ressurreição nos dá condições de superarmos. Agora é interessante que o texto nos diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. Versículo 26 que nós lemos diz isto: portanto a ressurreição, ou a promessa de ressurreição, ela não vem com a proposta de vencer a morte aqui e agora. A proposta da ressurreição é justamente para que nós possamos nos libertar do medo que ela nos causa, das angústias que ela nos provoca. A grande vitória da doutrina cristã é justamente a promessa da ressurreição dos nossos corpos na minha singularidade. Eu não vou ressuscitar e virar o cosmos, como os filósofos gregos diziam, eu não vou me unir ao cosmo, como se eu fosse uma poeira cósmica. Não, eu vou ressuscitar como uma pessoa singular. E os meus, aqueles que eu amo, também ressuscitarão. Essa é a proposta. Esta é a proposta da ressurreição dos corpos. Esta é a vitória, a grande vitória da doutrina cristã. A promessa de ressurreição é prova incontestável do amor de Deus por nós. Deus nos ama tanto que vai nos ressuscitar para que a gente more com Ele eternamente. Isso é a maior prova de amor, pessoal. Que prova de amor, que grande prova de amor. E esta prova de amor, essa promessa da ressurreição também nos liberta para que nós amemos os outros da forma como está descrita em 1 Coríntios, capítulo 13. Ao nos apossarmos desta promessa, nós podemos amar sem medo de perder, sem medo de sermos decepcionados, pois teremos uma eternidade inteira para apreciarmos o fruto do nosso amor. Ao nos apossarmos da promessa da ressurreição, podemos investir tempo em amar, pois não vamos ser intimidados pela finitude. Não iremos ser intimidados pelo medo da morte. A morte e seus efeitos não podem ameaçar aqueles que se apossaram da promessa da ressurreição. Portanto, quem se apossar, e é um desafio para todos nós, da promessa da ressurreição, vai poder amar devagar, vai poder amar sem pressa, vai poder amar demoradamente, porque a ressurreição, a promessa da ressurreição nos liberta desta pressa, desse senso de urgência, que eu tenho que fazer tudo rápido, eu não posso perder tempo, porque meu tempo é cronometrado. A promessa da ressurreição é um incentivo ao amor. A promessa da ressurreição também é um incentivo à coragem. Pois quem tem consciência
de que a extensão da sua vida não se resume ao tempo presente, não vive pautado pelo medo e nem pela escassez. Quem tem consciência de sua eternidade tem um incentivo necessário para cumprir a vontade de Deus nessa terra. Você sabe qual que é a frase mais falada na Bíblia, mais repetida na Bíblia? Se alguém souber, pode falar. Quem falou? A Vanessa. Alguns irmãos. Não temas. É a frase mais repetida na Bíblia. Não temas. Porque se você temer, você não vai cumprir o seu propósito nessa terra. Não temas. É libertador. Nós só precisamos nos apossar desta verdade. Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Por outro lado, se não nos apossarmos da promessa da ressurreição, viveremos de forma acovardada e medíocre. Evitaremos os riscos a qualquer preço. Buscaremos a segurança acima de tudo. E desta forma experimentaremos uma vida muito aquém dos propósitos de Deus para os quais fomos criados. Jesus ressuscitou, irmãos. Nós ressuscitaremos. Essa verdade tem que tomar todo o nosso ser. Essa verdade, ela tem que estar em cada célula do nosso corpo. Quando o medo tentar se apossar de você, seja firme. Traga à sua memória a verdade da ressurreição. Ninguém poderá nos tirar isto. Não viva, não aceite viver amedrontado. E aqui eu vou para os apelos finais. Nós não somos discípulos de um defunto. O nosso mestre venceu a morte. O nosso mestre venceu os maiores algozes da humanidade. O nosso mestre destronou Satanás. O nosso mestre venceu a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Lembre-se disso constantemente. Entregue-se a esta verdade, renda-se a ela. Às vezes nós cremos, mas nós não consideramos. Às vezes nós cremos, nós consideramos, mas nós não nos entregamos à verdade. Permaneçam firmes e centrados na promessa da ressurreição. Alimente o seu espírito constantemente com essa verdade. Não permita que o medo te domine. Seja forte, não recue, levante a cabeça. Não se entregue ao saudosismo, não se refugia no passado. Porque pode parecer um bordão batido, mas o melhor de Deus ainda está por vir.
Isaías capítulo 46, versículo 10, ele registrou: Deus é aquele que desde o início anuncia o fim. Deus é aquele que no começo da história ele conta o que vai acontecer no final. E Deus falou que o nosso final será triunfante. Nós precisamos nos apossar disto. Este é o spoiler de Deus para nós. A gente deve viver a vida como aqueles que assistem um filme e que já sabe o final. E no final o mocinho sobrevive. Então aconteça o que acontecer, irmãos, nós temos que ser inabaláveis, permanecer firmes, aguentar o tranco, porque o final do filme já foi revelado e é triunfante para todos nós, independente do que você vive. A doença pode até nos causar alguns maus, mas ela não tem poder nenhum quando ressuscitarmos e recebermos de Cristo um corpo glorificado. Esse foi o amor que recebemos. É um amor ao incluso. Está tudo pago, está tudo dentro. A nós basta crer e viver de forma ousada, confiante. Quero fazer um outro apelo, sabendo que você tem uma eternidade para desfrutar. Eu quero te desafiar a amar devagar. Abrace devagar. Ouça devagar. Olhe nos olhos demoradamente. Não se apresse. Você tem muito tempo pela frente. E o último apelo é para você que talvez entrou aqui sem crer na ressurreição de Jesus, ou talvez sem considerá-la. Talvez essa palavra falou forte ao teu coração, talvez o Espírito de Deus te tocou, talvez você hoje foi convencido da verdade da ressurreição de Cristo. Talvez você hoje se apossou da promessa da ressurreição. E eu quero te dar a oportunidade. Se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo que Ele ressuscitou e recebendo Ele como Senhor da sua vida, eu quero que você levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Tem mais alguém aqui? Eu quero te dar a oportunidade de receber a promessa de vida eterna ao lado do Deus vivo que tanto te ama. Tem mais alguém? Levante uma de suas mãos. Tem mais alguém? Aleluias. Aleluias. Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos por tua palavra. Nós te adoramos por tudo que o Senhor se submeteu por amor a nós. Nós te adoramos porque o Senhor se ofertou em sacrifício
sacrifício por amor a nós. Mas nós também te adoramos porque o Senhor não foi contido pela morte. O Senhor ressurgiu. Nós te adoramos porque o Senhor nos dá promessa de vida eterna com o Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, encha o coração de cada um de nós aqui desta convicção, Senhor. E que a gente possa viver acima dos medos, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.